Olá, meu amigo. Olá, meu aluno. Nessa aula, nós vamos trabalhar o tema processo administrativo punitivo de multa. Multa por transgredir a legislação de trânsito. Olha, intuitivamente, todos vocês sabem que existe um direito de defesa num processo administrativo para a imposição da multa. Você que está estudando para concurso, você tem que entender a lógica do processo, entender que processo administrativo não é apenas uma burocracia indevida, é um processo em que visa resguardar o direito do cidadão e cumprir a lei. Então, a legislação ela vai fazer um processo justo, né, devido e legal de acordo com a lei e dando garantias ao cidadão para que haja esse julgamento justo. Então é legal de você enxergar que nós estamos falando de uma sequência de atos praticado pela administração pública que constitui um processo, observado todos os valores que estão dentro da administração pública, o que nós chamamos de princípio. Então, quando a gente fala de processo administrativo, nós temos que saber quais são os valores, quais são os princípios do direito administrativo. É legal você também saber quais são os valores de um processo administrativo. Quando a gente fala em direito administrativo, a gente diz, olha, o processo tem que ser legal. Tem que estar de acordo com a lei. Tem que ser impessoal. O agente de trânsito não vai atrás do inimigo para autuar, né? Ele é impessoal. É qualquer pessoa que esteja transgredindo. Você não libera o amigo numa fiscalização. Tem até uns memes aí na internet do agente de trânsito que autuou a mulher sem cinto. Chegou em casa, a mulher parou de falar com o agente. Isso é impessoalidade no processo administrativo. O processo administrativo ele tem que ser ético, né? Tem que ser moral. Ou seja, você abre um processo para averiguar e não para punir propriamente. O processo ele vai ser discutida, né? As suas alegações com as alegações do agente e no final, de forma ética, de forma moral, você será punido ou não será punido. Então tem a legalidade, a impessoalidade, a moralidade. O processo tem que ter publicidade, ou seja, você tem que ser notificado da autuação, dizendo, olha, a placa dele foi anotada num documento. Então tem a publicidade devida, a cartinha chega na tua casa para te notificar. Se você se não for possível te notificar via postal, você pode ser notificado via edital. Então a gente tem legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e o processo ele tem que ser rápido, célere, né? Tem que ser eficiente, beleza? Quando a gente olha para os valores de um processo, é legal você saber que deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contraditório quer dizer que você tem que ser informado das fases do processo. E a ampla defesa diz, olha, você é informado e pode contestar. Então, contraditório e ampla defesa tem que estar no processo. Processo administrativo tem que ser motivado. A administração tem que dizer por que está fazendo aquilo com você. Ele passou no semáforo. Ele acumulou 20 pontos. Ele estava bêbado. O motivo tem que estar expresso dentro desse processo administrativo. O processo tem que ser razoável, proporcional. Se couber a aplicação de uma advertência por escrito, que você seja advertido e não seja multado. Então, isso deve ser observado. Processo administrativo tem que te dar segurança jurídica. O que isso quer dizer? No processo administrativo, você não pode ficar, por conta da sua saúde mental, indefinidamente aguardando a manifestação da administração. A administração ela tem prazos para cumprir dentro desse processo administrativo. Beleza? Então, essa é a base
que você tem que ter, essa noção que você tem que ter para enfrentar uma aula de processo administrativo. É bem legal, se você não tiver essas informações que eu acabei de lhe passar, você volta o vídeo, assiste de novo, vá refletindo sobre cada coisa e a aula vai ficar muito fácil de você acompanhar, porque aí nós vamos ver cada etapa que você já tem bastante noção de um processo administrativo. Talvez as denominações elas vão começar a fazer sentido para você. Então me acompanha aí na telinha que nós vamos ter uma super aula, deixa eu colocar aqui, de processo administrativo. Super aula de processo administrativo de multas de trânsito. Então vamos lá. Quando a gente fala do processo de multagem, é legal você saber que está sendo resguardado, né, o poder de polícia da administração. A administração, ela tem um poder punitivo para quem transgride normas. Tem o poder punitivo no sentido de restringir o interesse individual para que o coletivo ganhe com isso. Mas para que isso seja verdadeiramente imposto, para que uma sanção seja imposta, a nossa Constituição dá o direito a um devido processo legal. Então, esse processo administrativo é a materialização desse devido processo legal que ocorre em função de uma prerrogativa da administração que a gente chama de poder de polícia administrativo. Beleza? Então, acompanhe na tela aí. Nós estamos falando do poder de polícia administrativo. Como qualquer ato de trânsito visa resguardar a segurança viária e cumpre o artigo 280 ao artigo 290 do Código de Trânsito Brasileiro, mais Resolução 918 somada com a 991 do CON. Então, a essência jurídica é o exercício do poder de polícia, mas com limites e obrigações para que a gente tenha regularidade, né? Os princípios administrativos, você estudou legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? É o LIMP, que está no artigo 37 da Constituição. E aí eu falei para você do contraditório, da ampla defesa, da motivação, da razoabilidade, da segurança jurídica. E a verdade material eu não falei, mas eu falo agora. A administração ela tem que ir atrás do que realmente aconteceu, não precisa ficar presa aos documentos que é apresentado. Tranquilo? Então essa é a base para você enfrentar o tema. Olha, eu vou ser mais generoso com você, o máximo que eu posso. Olha, é legal você saber o seguinte: quando ocorre uma infração de trânsito, nesse momento deve ser lavrado um auto de infração de trânsito. Nesse momento, você pode aplicar medidas emergenciais que a gente chama de medida administrativa, né? É o tal RET. O que é RET? Remoção e retenção, exame de alcoolemia, transbordo e recolhimento de documentos. Então, essas são as medidas que você adota no momento que ocorre uma infração. E aí, você lavrou, escreveu num documento chamado auto de infração, ele pode ser eletrônico, e aí, muito tempo depois, vai ter uma penalidade aplicada. O que nós estamos estudando aqui é a penalidade de advertência por escrito e multa. Suspensão e cassação você estuda na resolução 723. Esse processo que nós estamos estudando aqui é de advertência por escrito e multa. É bem legal de você pensar que a gente consegue desenhar esse processo todo. Olha, ocorreu a infração de trânsito, lavra-se o auto de infração de trânsito e ali, obrigatoriamente, a administração tem que te dar, no mínimo, 30 dias. A administração tem, no máximo, 30 dias para expedir a notificação de autuação. Ou seja, notificação de autuação é um aviso, olha aí o contraditório e a publicidade, é um aviso que você
foi autuada. Ela tem no máximo 30 dias. Eu vou olhar aqui nos seus olhos para você entender o que é isso, né? Durante um curso de processo administrativo, você vai escutar 3 expressões esquisitas. Ah, isso é prazo decadencial, isso é prazo prescricional. O teu colega que estudou direito vai ficar entrando na sua mente com essas expressões e você vai falar assim, prazo decadencial, aprendi com o professor Leandro Macedo. Os prazos que a administração tem para se manifestar dentro do processo, sob pena de perder o direito daquele processo ser arquivado, ser extinto, chama-se prazo decadencial, prazo para prática de ato. Decai o direito desaparece. Então, esse prazo de 30 dias é decadencial. E tem outros prazos que você vai ver na legislação que são decadenciais também. Prazo prescricional se relaciona qual é o tempo depois de uma infração praticada a administração tem para te impor uma multa. Então, esse prazo de imposição da multa, prazo para terminar o processo, que te dá segurança jurídica, chama de prazo prescricional. Não é para a prática de um ato, é prazo para punir. Prescricional. E você, como cidadão, também tem seus prazos. Ah, você tem até a data tal para entrar com o seu recurso. Não entrou, aí a administração alega preclusão, perda do direito. Então, quando a gente fala de cidadão, é preclusão. Quando a gente fala da administração, ou é decadência ou é prescrição. Beleza? E aí, volta, presta atenção, porque é novo, e aí a gente continua aqui. Olha que coisa legal. Aí você tem a notificação de autuação. Uma vez recebendo a notificação de autuação, e esse prazo aqui é para a administração colocar no correio, porque ela não sabe quanto tempo o correio vai chegar. Uma vez notificado, surge para você prazo para você indicar o real infrator e prazo para você entrar com a sua defesa prévia. E esse prazo aqui vai ser de no mínimo 30 dias, beleza? Prazo de no mínimo 30 dias. Ah, mestre, beleza. Se eu entro com uma defesa, ela pode ser deferida, aí você ganhou, ou ela pode ser indeferida, e aí você perdeu. Você vai descobrir também que a empresa pode ser também não acolhida. E aí eu vou te chamar para a tela de novo. Você entrou com uma defesa. Essa defesa pode ser deferida, indeferida ou não acolhida. Deferida é quando você ganhou. Indeferida é quando você perdeu. Suas alegações não foram contundentes. Não acolhida é quando alguma coisa não foi cumprida por você para que sua defesa fosse apreciada. Não acolher é sequer apreciar. Ah, o carro está no teu nome, foi uma autuação sem abordagem, mas quem recorreu, fez a defesa, perdão, foi sua mulher. Ela não é parte no processo, ela não é interessada. Interessado é você no processo. Tranquilo? Ah, perdi o prazo. Você tinha um prazo para recorrer ou para se defender e perdeu o prazo. Então não vai ser nem apreciado. Ah, você se defendeu, mas não pediu nada. A administração não sabe o que fazer, o que esse cara quer. Entende? Então é legal de você pensar que você tem que ser parte no processo, você tem que pedir, você tem que observar prazo, sob pena da sua defesa sequer ser apreciada. Isso não tem nada a ver com indeferimento. No indeferimento, você analisa, beleza? Você analisa e toma uma decisão. Ele preencheu todos os requisitos, mas os argumentos dele não foram contundentes para a administração ser dissuadida da sua intenção. Tranquilo? Bem, e aqui, olha, eu falei do real infrator. E aí, quando a gente fala de real infrator, a gente pode abrir aqui uma observação de que o proprietário ele pode indicar
o real infrator ou pode indicar, se não quiser cada infração ficar indicando, um condutor principal para o seu veículo. E aí, eu não coloquei aqui na tela para você, escrevi. Deixa eu colocar aqui. O proprietário, vou fazer de novo, é melhor fazer num canto, né? Porque o vídeo está... Eu fiz exatamente atrás do vídeo. Eu falei para você o seguinte, olha, você pode criar uma observação aí e colocar que o proprietário do veículo, que é sempre o responsável pelo pagamento da multa, pode, vez ou outra, indicar quem estava dirigindo, quem é o real infrator, beleza? Quem é o real infrator? Esse real infrator, ele pode ser uma pessoa indicada pelo proprietário. Ele pode ser identificado na hora da luz vermelha. E não diz para a administração que era outra pessoa que estava dirigindo, presumidamente. Agora, é uma infração com abordagem, lei seca. Naquele momento, o infrator já é identificado. Você não tem como identificar, ele já foi identificado. Ah, mas existe uma circunstância que é legal de você pensar. Nas infrações de circulação, aquela que qualquer um pode praticar, se você colocar para dirigir seu carro, você pode indicar quem estava dirigindo, e esse cara vai levar a pontuação, entende? Então, nas infrações de responsabilidade do condutor, você pode transferir ponto. Você não pode confundir, tem infração que você não pode transferir o ponto, naquelas infrações de responsabilidade do proprietário. Tudo relacionado às condições do veículo, documento do veículo, escolha do condutor, condições do condutor. Você botar um cara bêbado, isso é responsabilidade do proprietário. E aí você não tem como transferir a tua responsabilidade. Agora, a multa é sempre do proprietário. Beleza? Tranquilo? Bem, e aí a gente avança na nossa aula de processo administrativo. Queria que você tivesse essa noção e vamos aqui continuar nessa visão geral do processo administrativo. Olha que coisa legal, sua defesa foi indeferida. A administração tem que enviar uma segunda carta para você com valor multa para pagar. Ela tem que enviar a notificação de penalidade, beleza? Vamos falar da multa aqui. Na sequência, você vai ter um tópico da advertência por escrito. Mas você recebeu uma notificação com código de barra para você pagar, que é a multa relacionada às infrações leve, média, grave ou gravíssima, que você já conhece bem. Então, você recebe a notificação de penalidade. Nessa notificação de penalidade tem o vencimento da multa e no vencimento da multa vence também o prazo para você entrar com o seu primeiro recurso. Esse prazo vai ser de no mínimo 30 dias, beleza? Esse prazo é de no mínimo 30 dias para você recorrer, mas você tem que cumprir o que está no prazo lá. Então, quando alguém diz assim, olha, recebeu a notificação de autuação, é o prazo para a defesa. Notificar significa avisar, informar. Você foi informado que foi autuado. Você tem um prazo para entrar com a defesa sob pena da preclusão. Perdeu o direito dentro do processo. Na notificação de penalidade, a perda do prazo é mais radical. O que isso quer dizer? Se você perdeu o prazo do recurso, acabou o processo. Acabou o processo. A gente diz que quando um processo se encerra, a gente menciona assim no direito, transitou em julgado, acabou o processo. Beleza? Ah, não, mas ele entrou com o primeiro recurso. Então, olha na tela aí. Esse primeiro recurso, você vai entrar no setor de protocolo do órgão, ou seja, a autoridade de trânsito recebe, e tem 10 dias úteis para enviar esse recurso para a Junta Administrativa de Recursos de Infração, que vai ter um prazo de 24 meses até o julgamento. Beleza? Tranquilo? Bem, mestre, aí eu entrei com esse segundo recurso. Perdão, eu entrei com esse primeiro recurso. A JARE, a Junta Administrativa de Recursos de Infração, tem quantas possibilidades? A mesma coisa da defesa. A grande diferença é que na defesa, quem analisa
é o diretor do órgão, a autoridade de trânsito. Em tese, é ele que analisa a defesa. Na prática, ele cria comissões, delega a sua atribuição, essa comissão faz. Normalmente, na PRF, chama CADA, né? Comissão de Análise e Defesa de Autuação. Cada lugar tem uma denominação, porque essa denominação não está na lei. Então, a autoridade julga a defesa. Agora, mantendo a praxe, né? Se você, quando olha no Poder Judiciário, é uma decisão monocrática. Você tem a contestação dessa decisão num colegiado. Esse colegiado chama jare. A jare pode acolher, pode indeferir, pode deferir. E tem prazo de 24 meses. Que prazo é esse? Para ela praticar o ato julgamento. É um prazo decadencial. Beleza? Mestre, tem outros prazos decadenciais? Tem mais um. Tem mais um que eu vou colocar aqui para você e para chamar sua atenção. Tem um. O prazo para notificação de penalidade é 380 dias ou 360 dias. Se teve defesa, a administração tem mais prazo, porque ela vai ter que julgar a defesa. Então, o prazo é 360 dias para expedir a cartinha com código de barra para pagar, que é a penalidade, ou 180 dias se não teve defesa feita pelo infrator. Tem mais detalhes aqui? Tem, né? Que é o pagamento da multa. A multa, se você paga até o vencimento, você paga com 20% de desconto. Mestre, mas eu já ouvi dizer que se eu baixar aquele aplicativo do SNS, Sistema de Notificação Eletrônica, eu posso ser notificado por ali e optar e pagar só 40% do valor. Verdade. Só que quando você opta e paga efetivamente os 40%, esse processo se encerra, porque aquilo ali é uma declaração expressa que você não vai acionar a máquina administrativa. Não vai ficar protelando, fazendo a máquina gastar recurso com pessoas e papel. Então, quando você economiza, a administração ela também te economiza. Ela te dá 20% a mais de desconto. Aí, beleza? Bem, aí eu falei para você o seguinte, olha, o julgamento pode ser deferido, indeferido ou não acolhido. Quando é indeferido, o que acontece? Olha, se ele for indeferido, você tem direito a um segundo recurso. E no resultado desse julgamento, você é informado que foi indeferido e ali já vai ter o prazo do segundo recurso e vai te dizer, olha, não é mais aqui no órgão, é em outro órgão, em regra. Em regra, é em outro órgão. Tem uma exceção. Autuações estaduais e municipais, esse outro órgão é o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. E em autuações feitas pela Polícia Rodoviária Federal, essa segunda instância vai ocorrer num colegiado especial. Ou seja, dentro do próprio órgão, você monta um outro colegiado com pessoas especiais, com o presidente da junta que indeferiu o primeiro recurso, com o presidente de outra junta qualquer e com o coordenador geral dessas juntas. Aí você monta o chamado colegiado especial, beleza? E aí você também vai ter 30 dias. Mestre, tem mais alguma peculiaridade? Tem uma terrível, terrível de se pensar. Você, quando entra com o seu recurso, quando você perde, você recebe a informação e tem direito ao segundo recurso. E quando você ganha, o processo se encerra? Não automaticamente, porque a autoridade de trânsito ela pode questionar essa junta junto à segunda instância, ao CETRAN ou ao colegiado especial. Fala, olha, não concordo com esses caras. E aí o processo vai para o segundo recurso ou vai para o colegiado maior, mais forte, de segunda instância, mas por solicitação da autoridade, tentando combater, né, o seu ganho. Isso é teoria. Na prática, não ocorre em lugar nenhum. A autoridade nunca recorre, mas numa prova, a autoridade que perdeu o direito de multar, ela pode questionar a jare? Pode. Beleza? Então, meu aluno, o que eu queria com essa apresentação era só te dar uma noção do que você vai enfrentar ao longo do curso, porque é muito
slide informação em texto, beleza? Então vamos para o passo a passo. Nós vamos estudar agora a constatação da infração, beleza? Intervalinho para beber uma água e volto já.